O tema de hoje, a falência do ser humano. Quando nós falamos desse tema, falência do ser humano, a gente fica um pouco assim perdido, porque é um tema muito amplo, né? Ele é assim, tem uma imensidão de respostas ou de definições para esse tema. Mas eu separei aqui 3 livros, né, para a gente iniciar mostrando em que parte dessa falência, ou em que momento, ou qual área dessa falência do ser humano a gente está se referindo quando a gente inicia essa live agora. Eu trouxe aqui esse livro, ó, Os 5 Pontos do Calvinismo, que é um livro do George Bryson, que ele vai tratar dos pontos do calvinismo em contraponto com o arminianismo. Então, esse texto, ou esse livro, ele vai nos trazer a real condição do ser humano no que diz respeito a esse alcance, né, para que ele se encontre nessa falência total que a gente vê hoje. Então, eu vou ler para você na página 22, se você tiver acesso a esse livro, né? Na página 22 diz assim, ó: alguns arminianos, e até mesmo o próprio John Wesley, acreditavam que o homem não regenerado é tão depravado em cada parte da sua natureza quanto Calvino ensinava. Sobre os efeitos e a gravidade da queda da natureza humana, Wesley perguntou: não havia algum bem misturado ao mal? Não havia alguma luz misturada à escuridão? Então ele responde: nada, nada. Para apoiar sua afirmação, ele citou as seguintes passagens: Deus viu que toda a imaginação do coração do homem era somente má, e em sua carne não habitava nenhum bem, ênfase adicionada. Aí Wesley passa então a falar sobre a natureza do homem após a queda. E aí a gente vai aqui entender como que ela era. Que era só má continuamente, ano após ano, dia após dia, a toda hora e a todo instante. Ele jamais se moveu para o bem. Trecho desse livro, Os 5 Pontos do Calvinismo. Então a gente já começa entendendo que existe uma causa para essa consequência que nós alcançamos, que nós estamos vendo nos dias de hoje. Hoje nós temos visto o homem assim falhando em diversas áreas, falhando de diversas formas, mas tudo isso é devido a uma causa, e essa causa todos os teólogos são unânimes em dizer, tanto calvinistas como arminianos, que são unânimes em dizer que é por causa da queda. Então, tudo isso que nós estamos vivendo hoje não é surpresa, mas é por causa da queda do homem lá no Jardim do Éden. Então, eu vou ler para você aqui um outro trecho de um outro livro. O livro é Facts, Os 5 Pontos do Arminianismo. Esse livro é do doutor Ivan de Oliveira, ou se você encontrar por aí, doutor Ivan Durães de Oliveira. Então, ele diz assim, ó: para John Wesley, toda a criação padece com o pecado dos primeiros pais. Está se referindo a Adão e Eva. Desse modo, registra como todas as bênçãos de Deus no paraíso fluíam através do homem para as criaturas inferiores. Como o homem era o grande canal de comunicação entre o Criador e toda a criação bruta, então, quando o homem se tornou incapaz de transmitir essas bênçãos, aquela comunicação foi necessariamente interrompida. E então aconteceu que todas as criaturas foram sujeitas à vaidade, à tristeza, à dor de todo tipo, a todas as formas de maldades, de fato, não voluntariamente, não por sua própria escolha, não por meio algum ato ou ação própria, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, a queda do homem
trouxe para nós uma condição involuntária. Nós não escolhemos nascer ou não nascer no pecado. Essa condição não foi uma opção. Essa condição foi imposta por causa do pecado. A queda do homem no jardim do Éden trouxe para nós essa condição. E eu tenho um outro livro, um terceiro livro, escrito pelo Dr. Vinícius Couto, esse aqui, da nossa denominação, da Igreja do Nazareno, né? Ele é lá eu acho que é de Vinhedo, pastor da Igreja de Vinhedo. Ele escreveu esse livro em favor do arminianismo wesleyano. Olha só o que ele escreve acerca dessa situação, dessa condição do homem que a teologia chama de depravação total. A palavra depravação, segundo qualquer dicionário de português, significa nada mais, nada menos do que corrupção ou perversão. É a nossa tendência pecaminosa, nossa inclinação para o mal, é a herança de Adão. Então nós já herdamos de Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 5:12. Está registrado no livro. Todos pecaram. E não é uma condição, como diz o doutor Ivan, não é uma condição opcional. É uma condição imposta pela queda. E aí ele continua. De acordo com Renko, a palavra depravação refere-se à nossa pecaminosidade e impiedade. Tal palavra é usada no meio teológico para enfatizar o fato de que somos muito ímpios aos olhos de Deus, estando consequentemente em grande necessidade de sua salvação. Ranco acrescenta ainda que a palavra depravação, associada ao uso de total, quer dizer três coisas. 1, que todos os homens, exceto Jesus, são depravados e ímpios. 2, todos os atos, pensamentos, vontades, desejos, escolhas e emoções de todos os homens são completamente ímpios aos olhos de Deus. E 3, que todos os homens são ímpios em sua totalidade. Aí, entre parênteses, atos, pensamentos, vontades, desejos, escolhas e emoções. Então, não há a mínima possibilidade do homem sozinho ele conseguir sair dessa situação, porque ele já nasce nessa condição. Então, a primeira pergunta que nós fizemos lá para a gente anunciar essa live foi, está escrito aqui, eu vou ler para você, deixa eu ver aqui. Quais sinais mostram que o ser humano pode estar falhando, entre aspas, hoje em dia? Quais sinais? Aí a gente pode elencar um montão de situações, mas eu coloquei aqui algumas que você certamente vai identificar e vai dizer assim, realmente, eu tenho visto isso acontecer numa escala muito grande. Eu tenho visto isso acontecer de uma forma muito maior. Então, por exemplo, as injustiças. As injustiças, elas se levantam. E quando as injustiças se levantam, elas se levantam por causa de alguém que a praticou com outro alguém. Então, essa injustiça nada mais é do que o reflexo da condição pecaminosa do homem. As desigualdades sociais, eu coloquei aqui várias coisas. Falta de compaixão, individualismo, entre outras coisas. Tudo leva para uma condição de depravação total do ser humano em função do pecado que ele herdou de Adão e Eva. Então, todos nós, eu e você, não estamos fora desse grupo de pessoas. Todos, independentemente de quando nasceram, onde nasceram, como nasceram em pecado. E você, eu queria aqui só ressaltar uma coisa no individualismo. Hoje em dia você pode perceber quando há um acidente de trânsito, quando há alguma situação de perigo, alguma coisa assim, a pessoa pega o celular e ela começa a gravar. Ela prefere registrar para ter curtida, ela prefere registrar para ter visualizações, do que ir lá e se prontificar a ajudar aquela pessoa que está numa situação de perigo ou de sofrimento. E aí ela prefere
registrar um momento. Olha só que acidente trágico. Olha, uma pessoa está ali naquele carro agonizando, mas ela não se prontifica a ajudar. Ela não liga para o 193, 190, 192. Ela não liga para o socorro. Ela simplesmente quer registrar para ter mais likes, para ter mais visualizações. E o que é isso? Senão o individualismo, a falta de compaixão. E isso tudo se dá em função de quê? Porque o homem herdou o pecado, e esse pecado trouxe uma condição de, como nós lemos nos livros, que a nossa condição é má, e essa maldade é continuamente. A segunda pergunta que nós fizemos lá no texto que nós colocamos para anunciar essa live, está registrado aqui, eu vou ler para você. A história mostra que os seres humanos sempre enfrentaram problemas. Aí a pergunta que eu coloco em seguida: seria a situação atual diferente? Será que hoje o ser humano está mais violento, está mais propenso à maldade do que estava anteriormente? Eu tenho vários textos aqui, tanto no Antigo quanto no Novo, mas eu preferi ir lá no início, né? Lá em Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz assim: contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido. A gente não está falando de hoje não, tá? É um texto escrito lá no início, Gênesis. Ele diz assim: crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Você consegue entender isso? Então, essa questão do homem ser mal hoje não é uma coisa nova. A história mostra que ao longo de anos e ano após ano, o homem continua mal. A sua natureza é má e continuamente. Não há uma possibilidade de sair dessa condição se nós considerarmos a força humana, se nós considerarmos as condições apenas humanas. Não há a mínima possibilidade. E aí eu deixei uma terceira pergunta. A terceira pergunta diz assim: o que podemos fazer para evitar que esse ser humano falhe, né, venha falhar no futuro? Aí, essa pergunta, ela é uma pergunta até utópica, né? Porque a gente não tem a mínima possibilidade de evitar que o ser humano venha falhar. Não há essa possibilidade. Mas há um texto em Romanos, eu também deixei para você aqui, Romanos 3:23, que ele vai mostrar que há uma esperança, ainda que a condição do homem seja má continuamente, há uma esperança, e é baseado nessa esperança que nós vamos caminhar, porque em algum momento nós vamos ver o homem falhando. Recentemente nós vimos um pastor, ele se pronunciando na internet, mostrando que a sua falha prejudicou outras pessoas, e por causa disso ele tinha sido afastado da igreja, e ele se submete a essa vamos dizer assim, a essa disciplina do seu concílio, e ele se afasta da igreja, ele aceita ser afastado da igreja. E aí quando nós olhamos para isso, para essa falha desse homem, que ele pregava a palavra de Deus, então como que eu vou ter esperança se um homem que se diz ser um homem de Deus, e eu não tenho dúvidas de que ele é um homem de Deus, mas como então ele vem falhar de uma forma tão contundente, a ponto de alcançar, de prejudicar outras pessoas? O que leva esse homem a fazer isso? Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, para os livros que nós mencionamos aqui, tanto
os 5 pontos do calvinismo, do George Bryan, tanto os 5 pontos do arminianismo, do Dr. Ivan de Oliveira, né, FACTS, que é um acrônimo, tanto em favor do arminianismo wesleyano, do Dr. Vinícius Couto, todos esses 3 são unânimes em dizer que a condição do homem hoje, ela é má continuamente, não por causa do governo que entrou, não por causa do sistema de educação, não por causa da assistência social que não está conseguindo alcançar o seu êxito, não, mas a condição do homem hoje, ela é má continuamente por causa da herança pecaminosa que nos alcançou. A herança adâmica nos alcançou cada homem, cada mulher, e até hoje. Mas há esperança para o povo de Deus. Aqui no texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, confirmando o que esses homens estão dizendo nos livros de teologia. Aí no versículo 24, aqui é que há aquela... Graças a Deus. É o fôlego que eu e você, recebemos para continuar a nossa caminhada, mesmo presenciando situações de falha do homem, em alguns momentos, homens e mulheres de Deus. Mas isso aqui nos traz esperança. Aí diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu e você podemos falhar em algum momento, mas o Senhor, Ele vai trazer para nós a justificação. E sabe o que é justificação? Justificação é quando eu e você não vamos ter que pagar aquilo que deveríamos pagar. Nós não vamos receber a punição que deveríamos receber. Porque o Senhor Jesus, quando Ele nos alcança, quando nós levantamos as mãos para Ele, Ele nos alcança, e essa justificação que nos alcança nos torna dignos de estarmos diante dEle, fazendo aquilo que Ele colocar nas nossas mãos. Mas isso, lembre-se de uma coisa, isso não nos torna infalíveis. Eu preciso entender isso. A infalibilidade não faz parte do ser humano, não é inerente ao ser humano. Essa infalibilidade é inerente ao Senhor dos Exércitos, ao Todo-Poderoso. Jesus, Ele não pecou. Ele foi e será infalível. Nele não há pecado algum. Por quê? Porque a concepção de Jesus, quando nasceu de Maria, foi através do Espírito Santo. Ele não nasceu como nós, né? Ou melhor, a concepção dele não foi como foi a nossa, através de uma relação entre um homem e uma mulher. A concepção de Jesus foi através do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, esse poder que alcançou Maria trouxe para ela uma gestação que não necessitou de uma relação com um homem. Foi o Espírito Santo, a concepção. A gestação, a gente fez uma live sobre isso, a gestação e o nascimento foram absolutamente normais, mas a concepção foi através do Espírito Santo, o que possibilitou Jesus sair do seu trono, nascer de uma mulher e nascer sem a herança pecaminosa. Então, a partir de Jesus, eu e você, vamos ter condições de escolher. Aí, a gente não vai, como eu disse anteriormente, estar isentos de falhar, mas as nossas escolhas, entenda isso, as nossas escolhas serão muito melhores do que quando nós estávamos naquela condição sem Jesus. Então, hoje, com Jesus, nós paramos e olhamos e podemos observar e entender o que fazer e ter a possibilidade de escolher melhor. E a regra é: não espere nada das pessoas, espere alguma coisa de você e espere tudo de Deus. Sabe quem disse isso? Não é minha frase, mas foi o pastor Cláudio Duarte, numa de suas mensagens. Ele fala isso, mostrando que quando nós
colocamos a nossa confiança toda em uma pessoa, a gente pode se decepcionar. Dessa forma, a gente não se decepciona com as pessoas. Sabe por quê? Porque a gente entende que as pessoas, elas são falíveis. E quando nós entendemos isso, que uma pessoa pode falhar, eu entendo que mesmo tendo Jesus restaurado através da graça, esse arbítrio para nos possibilitar escolher responder a essa oferta de salvação, mesmo ele tendo entrado na nossa vida, é possível que a gente venha falhar. Então, quando você abrir a internet e ver alguém falhando, e você vai ver alguém praticando alguma coisa, não coloque isso como parâmetro para a sua vida. Não coloque isso como motivação para você seguir ou não seguir a Jesus. Entenda isso. O homem, ele em algum momento, ele pode falhar. Quando eu digo pode, eu não estou dizendo que ele deve, eu estou dizendo que ele tem poder. Está nas suas mãos falhar em algum momento. Esse pastor que anunciou a sua saída de uma igreja que ele próprio fundou, isso nos mostra que uma pessoa, em algum momento da sua caminhada cristã, seja essa pessoa do ministério ou não, ela pode vir a mas que essa falha, esse fracasso, se a gente considerar isso, não pode ser o motivador para a nossa desistência da caminhada, porque nós estamos caminhando rumo ao céu. E quem morreu na cruz do Calvário por mim e por você não foi homem, não foi uma mulher, mas foi Jesus. O preço que ele pagou foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? Caminhe em direção à sua salvação, em direção ao céu, sabendo que em algum momento você vai se deparar com alguma pessoa que vai falhar na sua frente. Pode ser até que ela venha falhar com você, mas isso não pode ser motivador para você parar a sua caminhada. Amém? Deus abençoe a tua vida. Jesus nos alcançou e isso basta para nós. Isso é suficiente para nós nos alegrarmos e continuarmos a nossa caminhada cristã e, quiçá, ministerial. Pode ser que algumas situações que a gente vai viver ou vai presenciar na nossa caminhada nos tragam tristeza. Eu, por exemplo, fiquei muito triste quando vi esse pastor anunciando que o seu afastamento. Eu fiquei triste porque ele é um homem de Deus, mas as suas falhas ao longo da sua caminhada, né, ou em algum momento da sua caminhada, trouxeram para ele algumas consequências, e essas consequências ele está vivendo agora, nesse momento. Uma delas é deixar de pregar a palavra do Senhor, que para um pastor é o mais importante da sua vida. Amém? Mas que isso não seja motivação para você abandonar Jesus de forma alguma. Amém? Deus abençoe a tua vida.